E aí, como é que vocês estão? Quem está online aí, vai ser um prazer enorme estar com vocês hoje. Só vamos fazer aquela coisa de praxe, né? Dar o ok aí, se o áudio está funcionando bem, o nome, a cidade, né? Eu tô vendo que o pessoal já está entrando, sejam todos muito bem-vindos aí. Simone, bem-vinda, Tarcísio, bem-vindo, Nilson, bem-vindo, Iber, bem-vinda, não sei se é isso, né? Fábio Santana, muito bem-vindo. Fernando Paiva, Guerreiro, bem-vindo. Mendonça, Rio de Janeiro, muito legal. Caco, grande Caco, isso aí é old school da educação física. Antônio Gomes, Érico Fabrício, Paulo Gonçalmo Magno, Tarcísio, legal Fisiologia, Bagoca, Marcelão Capela, meu irmão, André Souza, Campina Grande, terra do Tiago Almeida, vou fazer uma live com ele. Professor Roque Nunes, Roberto Rosenberg, personal, Simone de São Paulo, Adriano, Jaber, vamos chamando o pessoal, né? Tem uma setinha ali embaixo, tenta convidar 1, 2, 3 pessoas aí, o assunto é legal, cardiovascular e envelhecimento. E a gente vai ter o Dr. Newton Nunes hoje aí participando com a gente, então acho que vai ser bem bacana. Então chama o pessoal, que é uma oportunidade assim bem legal para todo mundo. Para quem não tem muito conhecimento da área cardio, do processo do envelhecimento, do treinamento aeróbio, do treinamento chamado resistido, no qual eu prefiro chamar treinamento de força, como é que funciona isso, né? Então a gente vai tentar pontuar algumas coisas bem práticas aí para poder ajudar o pessoal. São Caetano, ABC, do Legal da Fisiologia, Marielle, bem-vinda, Rita, Edu, personal Ricardo Basílio, Bruno, bem-vindo, Brunão. Vamos lá, vamos chamar o pessoal. Eu queria que pelo menos tivesse mais aulas aí, tá? Show de bola. Marielle, obrigado. Felipe também. Victor, Felipe personal acabou de entrar. Eu acho que falta mais gente aí. Vamos chamar o pessoal. O Dr. Newton está ofertando um pouco do tempo dele aí para nos presentear com o conhecimento dele. E a gente vai ter aí bons momentos aí. Macedo, Nutrição, Diego, Malpi, Adi, obrigado, Adi. Acho que não. Newton Nunes, com certeza, é um cara fantástico, né? Ele é uma referência para todo mundo aí. Não cortei não, Tatá. Molhei o cabelo, tá um bozo, meu cabelo tá todo encebado. Eu lavo o cabelo, mas ele tem aquele cabelo Black Power, meu cabelo é meio estranho, fica bem... Enviei para umas 20 pessoas. Obrigado, Marcelão. Vamos convidar o pessoal, o tema é muito legal, tá? Acho que vai ajudar bastante. Para o pessoal que está entrando, sejam todos bem-vindos. Renato, Alexandre, quero mais gente aí, né? Deve ser Alexandre, né? Rafael, Paulo, Vinícius, isso aí, Alexandre, isso mesmo. O áudio tá bom, tá tudo bem. Vamos convidar as pessoas, clica na setinha, vai chamando aí. Professor Renan, professor Giovanni, Jefferson, André Júnior Santana, Júnior Coach, Dr. Newton acabou de entrar, e o Dr. Newton ele tem que solicitar. Isso, doutor. Então, fantástico, isso é maravilhoso. Eu não sei, Lei, quando eu volto. Vamos torcer aí, né? Vamos lá chamar o pessoal, o Dr. Newton está entrando aí em cena, logo aparece a fisionomia linda, olha aí, ó, do Dr. Newton, sempre simpático. Manda um áudio aí para ver se teu som tá ótimo. Boa tarde, meus amigos, meu amigo professor Leonardo Lima, tudo tranquilo? Essa voz é de locutor, hein? Nem tanto, meu amigo. É uma honra, uma satisfação estar aqui. Eu já fui radialista. Radialista Newton mesmo, Nunes. Meu? Tá certo. Tenta falar, então. O áudio tá bom. Se eu ver que tá ruim, aí você me fala. Aí eu te falo, tá bom? Vocês me avisam, você me avisa. Eu tô aqui debaixo da antena, aqui, ó. Já tô quase no satélite aqui, professor Leonardo. Aqui não tem, acho que não vai ter erro. Mais um pouco eu subo aqui na... Já tô na antena. Tá eu tô aqui no Incor. Eu tô aqui no Incor. E aí eu tô aqui na antena do Incor, aqui já praticamente aqui na sala,
mudei, adaptei aqui na frente da antena aqui. Acho que agora é o sinal, pelo menos a minha parte, a nossa parte, você também já está fazendo, né? Se Deus quiser. Essa antena aí não tem coronavírus, não, né? Não, não tem, não. Já passei alquinho, já passei álcool. Aí Então ela vai ter problema de transmissão. Ela tem que ter coronavírus, que ela transmite bem. Está transmitindo bem. Já está aqui, ó. Já tem o álcool aqui, ó. Tá vendo? Ó, o Rodrigo tá falando que tá sem áudio. Tá não, Rodrigão. Tá funcionando o áudio. Todo mundo tá ouvindo aqui. O seu áudio, professor Leonardo, tá travando um pouco. O meu áudio tá travando? Um pouquinho, às vezes trava um pouco. Puxa vida. Agora, o seu também. O nosso dá um delay mesmo, viu? É normal dar um delay. Pouca coisa. Marcelão, tá bom, né, Marcelão? O Marcelão tá aí, o Marcelo Capella. O áudio tá ok, sim. Acho que depende muito da internet de quem tá do outro lado também. Vamos lá, então. Podemos começar? Podemos começar. Acho que a ideia é falar um pouquinho só mais devagar, mas tá tranquilo. Muito obrigado. Tranquilo. Aí. Vamos lá. Primeiro, bem-vindo. De antemão, eu quero agradecer. Primeiro, eu vou fazer o agradecimento para todos que estão aí fazendo parte desse momento. Convidem os amigos, clica na setinha aí. Acho que o momento é bem especial. O professor Leandro Carvalho, amigo meu, tá aí também. Enfim, só para deixar de antemão as pessoas que não acompanham o Dr. Newton Nunes, por favor, acompanhem ele em rede social. É um gênio da área da fisiologia cardiovascular, é um presente que Deus nos deu. É uma pérola fundamental para a nossa educação física e para a área da saúde. Então, é uma recomendação que eu faço para todo mundo que me segue. E também eu peço para o pessoal que não me acompanha ainda, da turminha do Dr. Newton, por favor, para mim é um prazer. Tem o meu Telegram também na bio, é só entrar lá. De antemão, eu já estou falando que sexta-feira, doutor, eu estou lançando um curso, que é uma live class, Saúde Mental do Idoso e Exercício. Então, eu vou falar muito sobre a relação da fisiologia bioquímica envolvida no quadro de depressão e disfunções neurodegenerativas. Então, é um curso aí que eu estou lançando. Então, de antemão, aí eu já convido o pessoal a ficar atento. Eu vou ter 2 lives aí só sobre o assunto para depois trazer um presente aí. Bom, eu vou começar. Eu falei que eu ia fazer um cenário antes, né? Sim. Então, vamos lá. Vamos fazer o cenário antes aí para depois trazer lenha na fogueira. E o pessoal vai chamando aí a turminha, hein? Depois a gente deixa perguntas aí. Bom, a aula é cardiovascular e envelhecimento. Então, quando a gente pensa logo em cardiovascular, eu posso chamar de Newton, né, doutor? Sim, claro. E deixa eu só agradecer aqui para o professor Leonardo, me chame de Newton, e agradecer, uma honra, uma satisfação, finalmente conseguir realizar uma live com o professor Leonardo Lima. Finalmente. Aí eu vejo, sempre participo das lives dele, envio comentários, sempre bombando as lives, e sorte privilegiado de quem participa das lives do professor Leonardo, que é um excelente profissional, referência, e nos motiva ainda mais como profissionais, seguir um ótimo exemplo, uma ótima referência e muito conteúdo que ele soma em todos os lugares que ele passa, inclusive nas redes sociais também, presencialmente e online, à distância também. Parabéns, Deus abençoe e continue com esse conteúdo fenomenal e essa facilidade para passar conteúdo para todos os seus amigos, seguidores, alunos, enfim. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Para mim é muito gostoso ouvir isso do senhor, sabendo quem é a tua autoridade na área acadêmica e científica. Eu fico muito feliz. A gente se encontra de vez em quando na pós-graduação, você dando aula em uma turma, eu em outra, e a gente faz aquela bagunça, eu invado a tua aula, você invade a minha, e assim vai, né? Sim. Vamos lá. Coração. Eu acho que falou em sistema cardiovascular, coração. Então, partindo do princípio do coração, doutor, a gente pode pensar logo de cara em alguns pontos que eu trago e depois eu jogo a peteca para você, me permitindo chamar de você. Sim. A gente tem um coração que pode ser considerado um coração jovem de uma pessoa que tem menos de 35, 30 anos, numa condição saudável e numa condição não saudável, pensando na relação cardiovascular. E a gente pode acompanhar esse saudável e esse não saudável no processo do envelhecimento. E aí já traz algumas questões, o quanto que o exercício ele traz o grau protetor e de ajustes adaptativos para um coração e um sistema cardiovascular já saudável, e o que o envelhecimento afeta também nessa população saudável. E para uma pessoa que já tem algum comprometimento cardiovascular, o que implicaria ele permanecer no estado, por exemplo, de sedentarismo associado a obesidade e processos inflamatórios. Então esse é o primeiro ponto que eu jogo, mas ainda só vai armazenando as ideias aí.
Partindo disso, a gente pode analisar por alguns caminhos. VO2, o pico do VO2. Nós poderíamos também cair para o caminho da relação do débito cardíaco, que para mim é o grande suprassumo do sistema cardiovascular, porque é exatamente a quantidade de sangue que você precisa na relação de levar nutrientes, levar sangue com oxigênio e ter o processo de remoção também de metabólicos, que a gente relembra um pouco do efeito pré-carga, o efeito pós-carga, na relação da contratilidade nesse processo e as adaptações que vão se dar no processo do envelhecimento e na intervenção do treinamento. E aí, quando eu penso no débito cardíaco, nessa relação pré-carga, pós-carga, e outras palavras, o sangue que sai do coração e o sangue que retorna do coração, o débito cardíaco modifica, porque a quantidade de sangue que é ejetada por uma fração de minuto aí. Então, tem uma relação baseada no sujeito de 70 quilogramas, a gente lembra aquela relação de 5 litros, 4,9 litros aí de sangue, e conforme aumenta o esforço, vai aumentando a quantidade de sangue para os tecidos. E aí a gente lembra algumas coisas que me traz à tona, e eu rabisquei aqui em menos de um minuto, a relação do pré-carga, pós-carga e a contratilidade de 3 pilares, né, doutor? A gente podia lembrar dessa relação que pode alterar tanto no jovem não saudável e no jovem saudável, quanto no idoso não saudável e idoso saudável. Nós poderíamos relacionar a viscosidade do próprio fluido do sangue, o quanto que se interfere também no sistema cardiovascular, principalmente pensando em gradientes de LDL, vamos pensar em algum outro componente, aí, algum outro eritrócito. Poderíamos também pensar no comprimento do conduto, que ele tem um impacto não tão significativo, né, mas o comprimento do conduto ele altera o cardiovascular. Exemplo, fazer um torniquete, perder um segmento, e aí acaba tendo um sistema que é fechado, se torna um sistema aberto, e aí tem aquela regulação da pressão arterial. E a gente poderia pensar que eu acho que é o grande ponto pesado, né, do sistema cardiovascular, a alteração do raio do conduto, a alteração do raio, seja na relação de uma alteração da função do endotélio ou por formação de algum trombo, um ateroma, e que leve à obstrução parcial ou total desse raio do conduto que vai trazer, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio ou um acidente vascular encefálico. E aí me lembra também a relação do volume sistólico, frequência cardíaca no processo do jovem, no processo do idoso, o duplo produto, que é uma ferramenta não invasiva fundamental, que eu creio, para controle de estresse cardíaco no exercício. A relação da própria pressão arterial diante do que? Da quantidade de sangue que sai e a sua resistência vascular, né? Ao longo dos leitos aí. Obviamente que a gente poderia também falar da pressão arterial média, como que a gente poderia pensar isso no idoso, saudável e não saudável. E de pronto a gente poderia também falar a famosa pressão de pulso. Será que ela também traz uma relação de alteração no idoso? Se, por exemplo, a pressão de pulso está muito distante entre a sistólica e a diastólica, o que isso significa num comprometimento cardiovascular? E, por fim, eu jogo a peteca. Por quê? Porque a gente vai entrar com exercício. Sim. Pensando em vários pontos aí. E aí, Léo, o que a gente faz? Exercício endurance, que era pregoado lá na década de 80? Ou é exercício de força? Qual exercício de força? Ou é o concorrente? Como é que funcionam os intervalos? Até porque tudo isso vai trazer um impacto diretamente no envelhecimento e na saúde cardiovascular. Então, tudo isso daí, a gente poderia agora resumir. E aí eu jogo. E a gente começa a filosofar. Então, a gente podia colocar assim, na mesa de boteco. Sistema cardiovascular de idoso. De fato, há uma diminuição do VO2, de uma maneira fisiológica, sempre vai ter um impacto aí, mesmo saudável ou não saudável. Há uma tendência do aumento de uma rigidez do ventrículo esquerdo sobre a parede. Ela tem menor complacência, né? Uma redução da complacência do coração, que altera também a frequência cardíaca pelos seus receptores beta-1 adrenérgicos. E aí leva a alguns comprometimentos com alguns idosos ao longo da sua vida, não sendo saudáveis, podem trazer alteração. Como alteração do sistema nervoso simpático, que leva ao aumento do débito cardíaco, que leva ao aumento da pressão arterial, que leva ao aumento da resistência vascular periférica, que leva à relação do aumento descontrolado do sistema renina, angiotensina, aldosterona, que leva a mais retenção de líquidos, e aí altera a pressão arterial e uma redução do ácido nítrico, que é um potente vasodilatador. Pois bem,
esse foi o cenário. É uma aula de pós agora, né? Professor, eu vou ter quantos dias, quantas horas para falar tanta... É só isso? A ideia, eu sempre falo isso aqui é um mapa mental. Isso. Esse mapa mental, na verdade, é para as pessoas verem que as coisas não são tão simples. Muito pelo contrário. Porque a gente pode puxar tanta coisa agora do que foi falado, e aí eu dou liberdade para, a partir disso, faz uma coisa, você fala, Léo, beleza, vamos começar do simples. O coração, ele tem isso. Aí você entra com o exercício e a gente vai bater o papo. Pronto. Isso, poxa, olha, eu acho que não faltou quase nada do que o professor Leonardo comentou. Bom, o pessoal vai ficar com a gente aqui a madrugada toda, é isso, né? Então, à tarde e noite... Então, parabéns, professor Leonardo, que roteiro, que script, né? Variáveis muito importantes, né? Que o professor Leonardo comentou. Eu vou tentar dosar aqui a minha velocidade de fala para não travar. E qualquer comentário, entrar no meio da história aqui também para reforçar ou pedir para eu explicar melhor. Enfim, sinta-se à vontade. Então, vários aspectos importantes e interessantes que o professor Leonardo comentou. Bom, primeiro ele falou da pressão arterial, consumo de oxigênio, falou do coração. Então, vamos para o coração. Bom, genética você não consegue mudar. Então, o que nós falamos, né? Cromossomos você não muda, mas como somos, sim. Então, é o fenótipo. Então, aqui nós fazemos as várias avaliações, professor Leonardo e amigos, e vem pessoas ultimamente com 60, 70 e poucos anos que fazem a avaliação cardiopulmonar e o coração de um idoso, mas o desempenho não é de um coração de um idoso, não é um VO2 de um idoso, porque tem tabelas de predição do VO2 pela média populacional. Então, você vê pessoas com 70 e poucos anos que fazem a São Silvestre e tem um VO2 de 30 e poucos anos. Então, idoso, o RG, ninguém muda. A data de nascimento, ninguém muda. Mas o que você é, se tiver uma genética boa e treinamento físico, sono, hidratação e alimentação, você consegue reverter muito. E eu tenho percebido que eu já trabalho aqui há mais de 20 anos, e não é tão raro assim, pessoas, entre aspas, né? Eu não uso o termo idoso, eu chamo seminovo em bom estado, e me incluo na lista. Então, nossos alunos, nossos pacientes aqui do INCOR, nossos clientes seminovos em bom estado, 60, 70 anos, teoricamente, entre aspas, são idosos, né? Mas não tem o corpo, biologicamente, o desempenho físico de um idoso. Por quê? Você tem o coração, que você está comentando, é o nosso foco. O coração é um músculo um pouco diferente do bíceps, do quadríceps, mas é um músculo. E se você, é a lei do uso e desuso, você usa o seu bíceps, ele vai, se for o estímulo de hipertrofia, hipertrofiar. O coração é um músculo, você precisa dar esse estímulo para ele. Isso é cronicamente, é uma disciplina, um investimento no treinamento. Você, quando tiver hoje, o professor Leonardo tem 30 e poucos anos, mas quando tiver 60, 70, o que acontece? 30 e poucos anos, doutor? Estou com 44, já estou lá. Não aparenta. Então, o que acontece? Você vai colher o que você plantou hoje. Nunca é tarde para começar. Mas você vê as pessoas que souberam dosar o trabalho diário com uma boa alimentação, sono, hidratação e treinamento físico, e chegam aqui com RG avançado, mas o VO2 alto, de uma pessoa 20, 30 anos, mais jovem. Então, isso é importante, a sua idade cronológica, mas nós temos a idade biológica, e o treinamento físico vai influenciar nisso. Por quê? Da mesma maneira que a musculatura externa vai ser fortalecida, a musculatura central e interna, que é o coração, também. Então, ele vai começar a se hipertrofiar o coração de uma maneira benéfica, que é uma hipertrofia para fora do centro, que é a hipertrofia excêntrica. E esse treinamento como hábito, 3, 4 sessões por semana, 40 pelo menos minutos em cada sessão, né, numa intensidade que nós vamos comentar também nessa live, que seria ideal, entre moderado e intenso para quem é saudável. Se você plantar isso 3 vezes por semana, e lá na frente, você vai colher o quê? Saúde, longevidade com qualidade de vida. A vida não é uma prova de 100 metros, é uma maratona. Então eu pergunto, como é que você chegar? Eu falo isso para as pessoas, quem quer viver até os 100 anos?
Aí as pessoas falam, depende. Eu falo, quem quer viver até os 100 anos? Primeira pergunta, com muita saúde. Aí todo mundo quer. Aí eu pergunto, o que você está fazendo hoje para daqui a algumas décadas colher? Então tem que se plantar hoje para colher amanhã. Então o VO2, ele é dependente do débito cardíaco pela diferença arteriovenosa. Então, como você... Se você potencializar, melhorar o débito cardíaco, nós vamos falar aqui quais os métodos de treinamento, se for o caso, e melhorar a parte respiratória, que é a diferença arteriovenosa, o seu VO2, sua capacidade física, aumenta. É o que eu falo, você tem que priorizar o central, que é o coração, e a parte periférica, que é a musculatura. Por isso, o aeróbio e o resistido, um complementa o outro. Os dois têm a mesma importância para fortalecer o coração, que é o motor do carro, e a musculatura, que são as rodas do carro. Não adianta ter um carro com boas rodas e um motor de fusquinha. E não adianta ter um motor de uma Ferrari com rodas carecas, rodas tortas, pneu careca, roda torta. Então, um complementa o outro. E aí você comentou, a pressão arterial é um aspecto importante. Se você manter como se fosse tubulação, encanamento, hidráulica, essa não de água, mas de sangue, e essa sua tubulação não ficar estressada durante muitos anos da sua vida, você mantém jovialidade das suas artérias. O que acontece? Plasticidade das suas artérias. Como que você falou? Endotélio. Porque a pressão arterial estável, hemodinamicamente falando, você mantém mais jovem todo o seu corpo por dentro, interiormente falando, a parte interior, o endotélio. Então, como é que você mantém saudável o seu endotélio para não estressar o coração, para não deformar o coração? Porque se ele tiver alterações na pré-carga ou na pós-carga, o sangue saindo, uma resistência grande pela aorta em diante, você sobrecarrega a sua máquina. E é como uma vela, você está se autoconsumindo rapidamente. É uma vela que vai se acabar rapidamente. Então, o coração inteligente é um coração econômico, que ele bate menos vezes por minuto e numa pressão abaixo do limite da normalidade. Então, ele é normal. Então, ele é econômico. Ele se poupa, é econômico e só contrai o necessário, por exemplo, durante o repouso. Então, qual é a fórmula? Nós falamos da fórmula do VO2, que é débito cardíaco, pela diferença arteriovenosa. E qual é a fórmula da pressão arterial? Para você manter essa jovialidade das suas artérias. Eu já vou falar novamente do óxido nítrico. Qual é a principal fórmula da pressão arterial? É débito cardíaco multiplicado pela resistência vascular periférica. Se você mantém essa jovialidade das suas artérias, a resistência fica baixa e fácil. E mantendo um bom débito cardíaco, a sua pressão está estável, está muito bem. E o que a literatura mostra? Você vai ter um efeito hipotensor do treinamento físico. A cada sessão, sua pressão diminui um pouco e fica algumas horas lá embaixo. E se você treinar, então, sempre, 3 vezes por semana, pelo menos, eternamente, de tanto você liberar substâncias vasodilatadoras nas suas artérias vão ficar sempre relaxadas e o sangue vai passar fácil. E o que a literatura mostra? Que se você tiver acima de 60 a 70 anos, ótimo, sua pressão ficar lá embaixo, às custas de um débito cardíaco um pouquinho menor pós-esforço. Só que quando você é jovem, essa pressão fica baixa pós-esforço, não tanto pelo débito, mas pela queda na resistência vascular periférica. Mas se você for um idoso que tiver uma boa genética e sempre treinou, as suas artérias não são basicamente de um idoso. Então elas podem se beneficiar desse óxido nítrico que é comum nos jovens, mas que acontece nos idosos, mas só os idosos que sempre treinaram se beneficiam desse óxido nítrico, potencializando essa vasodilatação das artérias. Então, isso é muito gratificante. Então, o envelhecimento é relativo, depende como que você vai encarar esse envelhecimento. Se você analisar 40 minutos, 2 ou 3 vezes por semana, 40 minutos representa 3% de 24 horas. Então, se você não tem, eu não digo você, professor Leonardo, eu digo a pessoa lá fora. A pessoa lá fora, na verdade, diz que não tem tempo para... Na verdade, falta de tempo é falta de prioridade. Porque você vê só novela, os gols do Fantástico, você vê todo o seu seriado. Agora, você não tem 3% na segunda-feira para treinar, que são 40 minutos do aeróbio, pelo menos. Se puder fazer mais 20 a 30 de resistido, excelente, fica completo e perfeito. Então, na verdade, falta de tempo é falta de prioridade. Essa é a minha concepção, sem julgar ninguém.
Então, depois as pessoas vêm aqui para o hospital para se reabilitar. Então, na vida é o livre-arbítrio. Ou você vai treinar por prevenção ou por reabilitação, se não morrer antes. Então, na verdade, é o livre-arbítrio do universo, é a lei de Deus, a lei do universo. Então, você tem que criar prazer, satisfação, uma rotina para ter essa disciplina para treinar. Para você ter no seu sangue sempre o óxido nítrico circulando e manter as artérias dilatadas. O seu coração vai agradecer. E se fizer um bom trabalho aeróbio, que a gente pode até comentar nessa live, se for o caso, quais intensidades são mais adequadas, você vai fortalecendo muito bem o seu coração. E ele vai hipertrofiando, professor Leonardo. Mas é uma hipertrofia interessante que é para fora do centro, que é a hipertrofia excêntrica. Tem até algumas fotos no meu Instagram, eu mostro nos cursos também, posso passar essas imagens que já estão disponíveis aí na internet no meu Instagram, no meu site também, no areadetreino.com.br, eu coloco essas imagens. O coração de um cardiopata, um coração de um jovem sedentário, um coração de uma pessoa que treina muito oxidativo aeróbio e uma pessoa que treina o resistido de alta intensidade, mas que tem uma repercussão de hipertrofia concêntrica. É interessante você acompanhar essas imagens, como que seu coração vai responder. Enquanto você vê um cardiopata que não tem nem meio centímetro de espessura do coração, você pega o ventrículo esquerdo, nem meio centímetro. Você pega um sedentário, muitas vezes chega a 1 centímetro de espessura, mas quem treina tem 3 centímetros de espessura o coração, a hipertrofia excêntrica, melhor ainda, atletas têm 4 ou mais centímetros de espessura no ventrículo esquerdo. Então, o ventrículo esquerdo mais espesso pela hipertrofia, tem uma cavidade interna maior. E como esse coração é bradicárdico, ou seja, tem uma frequência baixa, ele fica mais tempo parado. E como ele é grande e fica parado, dá mais tempo para mais sangue entrar. E aí, quando ele contrai, como ele é mais forte, ele contrai e ejeta mais sangue. Então, você tem um volume sistólico maior, e isso é um coração inteligente, professor Leonardo, um coração eficiente. Por quê? Porque ele bate menos, porque cada vez que ele bate, ele ejeta mais sangue. E olha que interessante, isso repercute na frequência respiratória. Por isso que a gente fala que é cardiorrespiratório. Uma pessoa condicionada, ela bate menos batimentos por minuto em repouso. E também respira menos. Se você, o Leonardo, tem uma pessoa altamente condicionada, ele vai medir a frequência respiratória dele depois da live. Ele vai ver que ele respira o quê? Umas 6, 7 vezes só por minuto. A média das pessoas aí fora é 10, 12, 14. Porque uma pessoa condicionada é econômica nos batimentos e na respiração. Por quê? Os batimentos significam o quê? Que você bate menos, porque cada vez que você ejeta mais sangue. A respiração é a mesma coisa, é o mesmo processo. Você respira menos, porque em cada respiração se aproveita mais aquelas moléculas de oxigênio que entraram. Então, uma pessoa condicionada, quando expira, despreza menos oxigênio. Por isso, ela respira menos. Como eu falei, é uma vela que não está se autoconsumindo rapidamente. Agora, aquele indivíduo sedentário, toda hora está batendo. Toda hora está... Isso é um gasto energético desnecessário. E isso tem a ver também, o professor Leonardo comentou, né, ele comentou também da diferença da sistólica com a diastólica, não é isso, professor Leonardo? Você havia comentado. É um aspecto importante, ó. Na verdade, a proximidade entre sistólica e diastólica que é mais crítico. Você tem que ter um delta de perfusão de quanto que sai, que é a sistólica, e quanto que vai para a periferia, que são as pernas, por exemplo, braços. A diferença entre sistólica e diastólica tem que ser sempre maior que 20 milímetros por para você ter um delta bom de perfusão de quanto que você contrai, que é a sistólica, e quanto que vai penetrar nos tecidos levando sangue e oxigênio. Sempre mais. Agora, a distância entre elas não tem um limite assim arbitrário, mas geralmente fica em torno de 40 a 50 milímetros. Por quê? Não é que esse é o limite assim categórico, obrigatório, mas acaba sendo. Por quê? Se a nossa pressão é 12 por 8, 120 por 80, a diferença de 40. Se é 12 por 7, dá uma diferença de 50. Então, 40 e 50 é o normal. Mas se você tiver uma pessoa com 12 por 6, até pode existir. A diferença é de 60. E assim, teoricamente, é fisiológico, é saudável e não tem o que intervir nessa pessoa. Então, o que é importante, que o professor Leonardo comentou, de tudo que ele comentou aqui, muito importante, a distância entre elas tem que ser maior que 20. Mas não existe um valor arbitrário de limite. É claro que acima de 50
vai ser difícil, mas até pode existir. A diferença, a distância entre as duas é em torno de 40, 50 milímetros. Um aspecto importante também que o professor Leonardo comentou, o duplo produto, agora acrescentando o duplo produto, que é o produto da pressão arterial sistólica pela frequência cardíaca. Eu tenho colocado muito lá no meu site e no meu Instagram recentemente algumas imagens. Muitas pessoas têm comentado, né, sobre o duplo produto, que é a pressão sistólica pela frequência cardíaca. Conforme você se condiciona, tanto em repouso quanto em movimento, existe a tendência da pressão sistólica começar a diminuir. E a sua frequência cardíaca em repouso em cargas submáximas também. Então você se torna um coração mais inteligente, mais eficiente, mais econômico. Você bate menos cronotropismo e menos inotropismo. Não é isso, professor Leonardo? Então é uma grande vantagem do condicionamento. E conforme você envelhece, todo mundo vai perdendo a sua capacidade física. Mas o exercício, a genética é fundamental, mas o exercício é o que a gente pode controlar. Hidratação, sono e alimentação, você pode controlar. Então você consegue atenuar essa perda. Como eu falei de VO2 aqui, vê valores muito altos. Mas você também vê ultimamente pessoas de 60, 70 anos sem medicamento nenhum, porque não precisam. Claro, a genética conta muito, mas você vai analisar o histórico dessas pessoas, você vai ver que são pessoas que, na medida do possível, viveram, vivem, trabalham. Algumas são aposentadas, muitas ainda trabalham com acima de 100 anos com vitalidade e sempre treinaram. E chegam aqui sem medicamento nenhum. É fantástico isso. Mas hoje eles estão colhendo com 60, 70, porque hoje em dia, 60 e poucos anos, é novo, é relativamente jovem. Claro, uma média populacional mundial, nem tanto. Mas individualmente, você pode pegar pessoas de 60 e poucos anos muito bem. Muito bem. Né? Então, você vê sem medicamento nenhum. Mas por que estão colhendo hoje o que plantaram? Em termos de musculatura, que é a hipertrofia, se for o caso, né? Força, enfim, o resistido, e também o oxidativo aeróbio. Tudo com bom senso e moderação, com disciplina, regularidade, duração e intensidade. Não é, professor? Basicamente, eu estou comentando, se quiser complementar, acrescentar, sinta-se à vontade, porque são tantas variáveis muito importantes. Eu acho que, assim, abriu a cabeça demais da turma, né? Eu acho que primeiro pelo cenário e depois pelas suas colocações, né? Eu acho que uma das coisas legais aí que o senhor comentou é a relação... desculpa, Newton. Quando a gente pensa assim do débito cardíaco, né, que tem uma relação com a pressão arterial também, afinal de contas, é o sangue que sai diante de uma resistência, e essa relação do VO2, que para mim é, vamos dizer assim, a cereja do bolo, né, do cardiovascular, né, numa integração entre sistema respiratório, o sistema vascular ou cardíaco, exatamente, esse livro do senhor é fantástico, e a relação do músculo. Então a gente vê aquela imagem clássica, né, da integralidade respiratório, cardiovascular e músculo. E aí, assim, como é importante a musculatura ativa, pensando em volume de massa. Porque quando a gente pensa em volume de massa, eu estou pensando em músculo. E o músculo esquelético, ele tem grande proporção diante de um todo, de tantos tecidos. O que eu quero dizer com isso? O quanto que ele é carregado de mitocôndria. O quanto que ele tem esse potencial de utilizar, de fato, toda essa relação do oxigênio, da relação da entrada do ar que compõe o oxigênio, mas ele precisa ser utilizado dentro da célula. Por isso que é assim, músculo ativo, em detrimento, obviamente, cardíaco, mas há uma dependência, né, do músculo cardíaco numa dependência do músculo esquelético. Um para melhorar o outro. Fantástico. Porque se a gente analisar, a gente fala assim, Léo, e aí? A hipertrofia muscular é importante para o VO2? Eu falei, é óbvio. Ué, se você aumenta a massa muscular, você tem mais mitocôndria, você tem mais tecido, você vai ter adaptações, ajustes que o teu corpo, ele recebe a quebra do homeostase e ele precisa agora se ajustar. E isso que é o lado importante da treinabilidade. Eu escrevi um artigo com o pessoal lá da Federal do Mato Grosso do Sul, lá de Campo Grande, um artigo sobre treinamento de força em relação com o VO2. E a gente fez análise experimental e mostrou exatamente isso. Pegamos 2 grupos, um grupo controle, um grupo que foi treinar musculação tradicional,
destreinado, e o grupo concorrente, aeróbio e força. E o que mostrou? Mostrou que o treinamento também de força isolado, ele também tem um impacto positivo sobre o consumo máximo de oxigênio. Então é extremamente as pessoas entenderem que não é só o aeróbio, a importância dos dois componentes, que alguns autores chamam de concorrente, que a palavra concorrente, ela me sai sempre uma briga, né? Mas eu não vejo uma briga, eu vejo uma integralidade entre um todo, para o mesmo objetivo. Isso. Professor Leonardo, perfeito. Já que você falou de mitocôndrias também, eu lancei ontem, em primeira mão, para você, para os seus amigos. Eu não falo seguidores, são amigos, né? Você onde vai tem muitos amigos, inclusive no Instagram. Lancei ontem à noite o primeiro curso, tem mais surpresa aí, tem mais cursos vindo aqui. Um curso que nós preparamos aqui no Incor, que eu preparei com a equipe nossa aqui, uma equipe fantástica. Está no YouTube, canal Área de Treino. Lancei ontem à noite. Tem muitos outros cursos que eu já preparei, já montei aqui no Incor, com uma equipe nossa fantástica, meus amigos aqui da telemedicina, aqui da multimídia. Está lá na Área de Treino. Eu condensei em 43 minutos uma aula sobre bioenergética. Eu convido o professor Leonardo e todos os seus amigos a assistirem essa aula no YouTube, canal Área de Treino. Foi produzida aqui no Incor, do Coração de São Paulo. E tem outras que eu já produzi, eu vou lançando não só pela pessoal da multimídia aqui, a gente fala que é o pessoal da telemedicina, mas é para multiprofissional. Mas o grupo chama telemedicina, que é a nossa multimídia. E o primeiro curso de vários que eu já gravei, eu já lancei ontem no canal YouTube Área de Treino sobre bioenergética. Então convido você, os amigos também, colocarem os comentários e sugestões de outros cursos, que eu já gravei vários com a nossa equipe aqui, vou lançar lá no YouTube também. O primeiro foi ontem. E eu comentei porque você falou das mitocôndrias. Quanto mais mitocôndrias você tiver e maiores, maior a geração de energia. Mas é o que eu falo. Você tem que ter mais mitocôndrias, mas se eu tiver mais locais para eu plantar, o que é locais para plantar? Mais músculo para plantar mitocôndria, mais energia eu vou gerar. E nós medimos aqui no laboratório, não é? Quanto de energia você está produzindo a cada mês, a cada semestre que você treina. Isso é possível medir. E se me permitir, professor, também para os nossos amigos, está aqui ó, meu livro que fala sobre, que o professor Leonardo já ganhou, né? Professor Leonardo ganhou avaliação cardiopulmonar e treinamento físico. Aqui eu falo de como avaliar e como prescrever para adquirir todos esses benefícios. Então a ideia é você plantar mais mitocôndrias maiores. E olha que interessante, professor Leonardo, o ciclo de Krebs dessas pessoas condicionadas é o dobro da velocidade de um sedentário. Por isso que as pessoas condicionadas, você comentou, tem uma teoria, alguns autores falam, conforme você envelhece, vai ganhar 1 quilo de gordura por ano, a cada 2 anos. Isso não, isso é furado. Não tem essa história que a cada ano que você envelhece, você tem que engordar 1 quilo, isso é brincadeira. Esses autores, não precisa ser assim. Tem pessoas, como eu falei, que vão envelhecer tentando manter a massa magra, o que é possível, e não vai tentar ganhar gordura, 1 quilo de gordura por ano, não. Isso é brincadeira, não precisa. Não é por aí. Se você é condicionado e tem mais mitocôndrias maiores e um ciclo de Krebs girando muito mais rápido, a capacidade de você gerar energia é muito maior. E você vai ter dificuldade para engordar. Então, as pessoas condicionadas, conforme envelhecem com treinamento físico, dificilmente engordam. Você vê aquela pessoa, né, seminova, que é o idoso, né, para quem chegou agora, o seminovo, em bom estado, que às vezes no final de semana extrapola num churrasco, numa macarronada, e chega durante a semana não engordou, porque o metabolismo dele é acelerado, mesmo ele tendo 60, 70 anos. O organismo dele ainda está acelerado como uma pessoa de 30. Então essa é que é a vantagem. Envelhecer é relativo. Então a gente tem que pensar em longevidade com qualidade. É o que eu falo, eternamente jovens. Não é, professor Leonardo? Eternamente jovens. Então, claro, muito na cabeça, muito na biologia, na parte molecular. Não é isso? Perfeito. Eu acho fantástico tudo que foi colocado. Só para o pessoal aí ficar um pouco mais esclarecido, até para o doutor Newton não se prender, o material do doutor, você pode entrar na areadetreino.com.br ou é .br, isso .com? Isso. Então, quem desejar, se o professor Leonardo permitir, rapidamente fazendo uma propaganda, não é bem uma propaganda, porque não é financeira aqui, é para divulgar conteúdo para o pessoal. É www.areadetreino.com.br, é o site.
E no YouTube também chama área de treino. É só entrar no YouTube e colocar lá, área de treino. Isso aí. Se alguém quiser o livro do doutor, entra no direct dele, ou no área de treino, acho que tem o pedido do livro também, né? Também tem, mas é só me mandar pelo direct ou por e-mail. Pode ser por e-mail ou pelo direct, para eu enviar para vocês aqui o livro. Ó. Você sabe que eu divulgo o trabalho bem feito. Os outros não divulgam o meu, mas eu divulgo de todo mundo. Mas pode mandar mais material. Mais materiais. Você sabe, doutor? Você é macaco velho já, né? Nesse sentido. Eu fui, acho que, um dos primeiros a fazer da área da acadêmica, acho que eu fui o primeiro a repostar coisas de pesquisador em rede social. As pessoas tinham uma mania, eu falei, gente, por que ninguém reposta? E eu reposto, porque não sou eu que retenho o conhecimento. Então eu pegava coisa de um pesquisador, outro pesquisador, outro pesquisador, outro pesquisador, e tinha as coisas que eu escrevo e tem coisas que outros escrevem. E eu acho super válido isso daí. Sabe o que Platão falou? Conhecimento escondido é conhecimento perdido. A gente é isso aí. A gente tem que multiplicar. E quanto mais eu compartilho conhecimento, mais eu recebo, professor Leonardo, nas aulas presenciais e por e-mail, as pessoas me mandam imagens, figuras, artigos, sem nem eu pedir. Porque desde sempre, há mais de 20 anos que eu não comecei da aula, eu sempre passava conteúdo, artigo, slides para as pessoas. Né? Não existe mais slide, né? É PowerPoint, passava. Existe. E aí... Bom. Vamos continuar, professor. Vamos lá, então. Vamos lá, mais top. Vamos levar o pessoal aí, vamos deixar umas 2 perguntas. Primeiro, que horas são, doutor? Só para a gente se organizar aí. Não, são 5h35 aí. Então tem tempo. Tem tempo. Vamos lá. A gente começou às 5. Então, gente, agora eu dou liberdade justamente para entrar em questões práticas. Vocês podem fazer perguntas, tipo, o que a gente pode controlar no treinamento da musculação para um hipertenso idoso? Tipo, qual é o tempo de subtensão que é o ideal para idoso? Qual tipo? Peso ou repetição? Então, quais são variáveis que a gente pode colocar para o idoso que ele tem algum comprometimento cardíaco, como uma anamnese de fator de risco? Então, agora não sou eu que quero fazer pergunta. Então, eu e o Dr. Newton, nos colocamos à disposição aí para vocês esclarecerem as dúvidas, acho que são importantes aí, né? Então, eu deixo agora aberto. Quem tiver alguma questão aí, olha lá. Qual a relação para quem tem problema respiratório sobre cardio? Existe alguma relação, doutor? Depende do problema respiratório. Ela comentou o problema respiratório com relação ao cardio, ao aeróbio, né? Tá. A parte cardiovascular. Posso falar do parte cardiovascular tanto no aeróbio quanto no resistido. Primeiro, qual é esse problema respiratório? É obstrutivo ou restritivo? Então é recomendado fazer uma prova de função pulmonar. Mas, essas pessoas que têm alterações ou disfunções respiratórias, ok, você sabendo o limite delas para essa espirometria, prova de função pulmonar, e tem muitos aqui que têm esses problemas, ou genético, ou patológico, nicotina, pneumonia, enfim, asma, bronquite, DPOC, não tem problema nenhum. Podem treinar respeitando o limite, não tem problema nenhum. Tanto o cardio, que geralmente a gente procura fazer mais duradouro e mais moderado, o cardio então é moderado e prolongado, e não é que é proibido fazer o resistido mais intenso, mas você começa com adaptação muscular, trabalho de RML, resistência muscular localizada, e dependendo dos sintomas dela, você pode até progredir, se for o objetivo dela, um trabalho de hipertrofia muscular. Se for o caso, não é que é proibido. Tudo depende de cada caso. O que é importante, como eu falei, é fazer essa avaliação inicial, que é a prova de função pulmonar. Aí perguntaram aqui, doutor, eu estou explorando mais você pelo conteúdo. Idosos, como avaliar o sistema cardíaco de uma maneira segura? Aí provavelmente ele está falando de laboratório e não laboratório. Vamos imaginar que o idoso não tenha plano de saúde e o Sistema Único de Saúde impossibilita, pela questão tempo, de fazer uma análise de consumo com análise de impulso cardíaco, enfim, de eletro. O que a gente pode falar aí? Professor Leonardo, uma questão importante. Ó. Nos Estados Unidos e na Europa, é obrigatório que vai treinar numa academia fazer o teste ergométrico a partir de 35 anos de idade. É obrigatório, é lei. Boa parte da Europa e Estados Unidos. Aqui no Brasil não é lei ainda, infelizmente.
Bom, mas fazer no laboratório ou não fazer? A partir de... Para qualquer idade, mas minha opinião, e a de alguns autores, a partir de 35, você tem que fazer. Essa questão do SUS, vamos desmistificar um pouco. Eu vou falar aqui do INCOR. Aqui, pelo menos, mais de 500 testes ergométricos são feitos por mês. Os pedidos aqui, no máximo em 2, 3 meses, no máximo eu estou falando, e olhe lá, hein? Você consegue fazer essa avaliação. Então, eu não sei em qual município, em qual estado, em qual país, eu sei que às vezes pode demorar um pouco mais. Mas eu estou falando aqui, São Paulo, capital, aqui tem um pedido médico, um encaminhamento num posto de saúde, uma UBS, você consegue fazer aqui. E não demora muito, não. Vamos falar dessa realidade. Então, essa coisa, não vai fazer teste ergométrico, é importante. Na verdade, é importante para qualquer idade, para diagnóstico e prescrição. Será que você... Voltou. Então, vou repetir. Foi contaminada. Não, vou pegar mais álcool aqui, ó. Então, o que acontece? O teste serve para duas coisas, diagnóstico e prescrição. Como é que você tem um cliente lá, independente de se você sabe se é saudável ou não? Tem que fazer a avaliação. E também para prescrever. Fórmulas de predição é complicado. Existem algumas provas de campo já validadas que você pode aplicar para pessoa jovem saudável. Agora, se você tem uma pessoa de 60 anos, pelo menos aqui capital, é mais fácil. Eu sei que esse assunto é polêmico, se você tiver um grupo de pessoas de 60, 70 anos, e no seu município aqui no Brasil, não vou falar o nome de nenhum município, mas que não tenha laboratório, como é que você sai dessa? Então, você vai prescrevendo no cansaço subjetivo, vai medindo a frequência e a pressão, mas sem ter precisão do eletro, alguma patologia que às vezes a pessoa possa apresentar. É um risco, mas tudo na vida é um risco também, não é? Mas se puder fazer em laboratório, faça. Se puder fazer em laboratório, nem que seja o teste ergométrico. Ok? Perfeito. Trabalhos de potência para idosos, né? Pensando no menor estresse cardíaco pelo tempo sob tensão. Olha o André Nese aí. André, Deus te abençoe. Olha o Reis aí também, lá de Cuiabá, de amigos aí. Amo vocês, adoro vocês. Trabalhos de potência para idosos. Obviamente, quando eu falo potência, não tentem associar com trabalhos de alto rendimento. Não fica pensando em potência em trabalhos olímpicos, mundiais. Quando a gente fala potência, é uma velocidade rápida sobre contração ou ação concêntrica. A maior velocidade possível em relação a esse processo neuro e músculo, né? E provavelmente a gente tem apresentado que tem menor estresse cardíaco. Então, trabalhos de potência, na tua leitura, também são importantes para a relação cardíaca ou ela tem menos efeito? Não é que ela não tenha, mas ela tem menos efeito do que um trabalho de força de resistência ou de resistência de força? Sim, nossa postura aqui do INCOR e de muitos outros autores também. Vamos imaginar do princípio, ele vai começar a fortalecer essa pessoa, esse idoso, esse seminovo, vai começar a fortalecer. Halteres, caneleiras, depois vai para as máquinas, você ensina a técnica do movimento em cada aparelho, tem as vantagens de peso livre e equipamento da máquina, você vai criando fortalecimento muscular, a resistência muscular localizada com essa pessoa, com mais repetições e cargas de 40%, 50% do máximo. Depois, se for o objetivo dele trabalhar um pouco de potência, você vai tentando o quê? Potência, força e velocidade. Não é um atleta olímpico, mas se for o objetivo dele, você começa, então, a diminuir um pouco as repetições, aumentar um pouquinho a carga e acelera um pouco o movimento. A literatura mostra que a fase entre concêntrica, isométrica e excêntrica tem grandes variações, de 1, 2 segundos até 6 segundos de duração. Então você vai mesclando um pouco mais essa velocidade, acelerando, aumenta um pouquinho a carga, diminui um pouco as repetições, se o objetivo dele for potência. Sugestão, no final de algumas séries, não precisa ser de todas, meça a pressão arterial do seu cliente, do seu idoso, que está treinando potência depois de várias semanas de treinamento, de adaptação ao resistido. Se a pressão dele sistólica estiver abaixo de 180 e a diastólica abaixo de 100, hemodinamicamente falando, aquele treino está ok para aquele idoso. O aeróbio e o resistido,
Qualquer treino que ele for realizar com bom senso, seguindo progressão de um profissional especializado. Você está com qualquer dúvida se aquele exercício vai prejudicar o organismo dele da parte hemodinâmica, meça a pressão dele no final das séries, no intervalo do treino, da sessão. Estando bem abaixo de 18/10, você não está prejudicando o endotélio, que nós falamos agora há pouco, a pressão arterial dele, longevidade e qualidade de vida. Essas são as regrinhas. Então, quer trabalhar potência? Ok. Aqui... Perfeito. Sim, pode falar, professor. Eu acho perfeito. É uma colocação bem da escola americana, da escola de medicina também, brasileira, enfim. Obviamente que a gente não está abrindo para a questão agora, turminha, só para deixar claro, sobre processo dinapênico, tá? Que aí é uma outra discussão no qual a gente poderia realmente, que não é nem a área do Dr. Newton, essa área de dinapenia, né? É uma área que eu gosto de estudar, que é potência aplicada para idoso. Aí levantaram uma questão aí, só para avisar. Treinamento funcional e treinamento multicomponente para idoso, nós não vamos entrar na questão agora, porque eu vou fazer uma live, sexta às 9 horas e sábado às 9 horas, justamente sobre esse tema. Treinamento multicomponente para idosos na sexta. Vou assistir. E no sábado, vai ser uma honra. No sábado, treinamento funcional do simples para o complexo. Tudo para idoso. Então, às 21 horas? 9 da noite, é isso? 21 horas. 9 da noite. Aí a gente põe a cerveja, põe queijo e vamos meter bronca. Aê. Doutor, pronto agora. Vamos lá. Perguntaram aí sobre a relação da carga ou tempo sob tensão. Usando o linguajar bem simples. A alteração da pressão arterial, ela é mais significante com muito peso ou mantendo mais o músculo em atividade diante de uma resistência? Então, eu já comentei, inclusive essa semana no IGTV, coloquei algumas matérias no meu site e aqui no feed também, no Instagram. Tudo depende, ó. Eu até comparei com aeróbio. Quando você trabalha, por exemplo, resistência muscular localizada, no resistido, por exemplo, você vai trabalhar com parte moderada. Mas como você faz muitas repetições, a pressão do nosso cliente vai subir. Ok, não tem problema nenhum para cardiopata, para hipertenso. Se a pressão dele subir demais, professor Leonardo, o problema é do aluno, do cliente e não do treino. Essa é a primeira questão. Tem pessoas que são hiperreativas, fazem cargas leves, moderadas e muitas repetições, que o hipertenso pode fazer sim, e a pressão sobe demais. Então o problema é da pessoa e não do treino. Quando ele vai fazer um trabalho de hipertrofia, então você já aumenta a carga, 70%, 80% do máximo, estou resumindo. E ele vai fazer o quê? 8, 12 repetições? Tudo bem, ele vai fazer esse treino, se for o caso. Vai treinar. Pressão está abaixo desses limites? Não tem problema nenhum. Então, qual é a questão? No trabalho de força, é bem mais intenso, agora falando de força. 90% a 100%. Mas ele faz poucas repetições. Então, a pressão sobe menos, o do produto é menor. Então, foi a questão. Repetições, tempo, intensidade. Se você for analisar tempo e intensidade, força é curto e intenso. E a frequência cardíaca sobe pouco. E o duplo produto sobe pouco. Mas quando você faz RML ou mesmo aeróbio, é mais demorado, o duplo produto é maior. Então, o que é importante? Você está conhecendo o seu cliente, monitorar os batimentos. Se tiver o frequencímetro, ótimo, tanto no aeróbio quanto no resistido. Mas até em certos momentos, medir a pressão arterial dele. Claro, claro. Porque, percebeu? É intenso, mas é mais curto, o DP é menor. Não é tão intenso, mas é prolongado, o DP é maior. Então, essa questão de tempo, intensidade, sobrecarga, às vezes é o que eu estou comentando, estou resumindo, mas é o que eu estou comentando. O pessoal conseguiu acompanhar essas comparações que eu fiz agora? Então, claro, existe uma regra fechada. Sim, e professor Leonardo, olha que as pessoas falam, o indivíduo hipertenso não pode fazer 20, 30 repetições do leg press, na extensora, na abdutora. Não sei se os amigos aqui já ouviram falar isso. O indivíduo hipertenso não pode fazer muitas repetições. Claro que pode. Claro que pode. Primeiro, se ele faz muitas repetições no supino, no leg press, é que a carga não é intensa, concorda? Se eu faço 30 repetições no leg press, a carga não é intensa. Se ele fez 30 minutos na bicicleta, numa carga moderada, por que ele não pode fazer 30 repetições no leg press? Claro que pode. Agora você mede a pressão dele no leg press no final da série. Está bem abaixo de 18/10, não tem problema nenhum. Claro que tudo que é mais demorado, a pressão vai subir mais.
Mas se você for uma pessoa com um organismo saudável, fisiologicamente falando e condicionado, você faz muitas repetições e você não é hiperreativo. Aliás, Claro. aliás, isso é importante para mostrar que medir a pressão arterial em repouso é importante, mas também durante esforço. Muitas pessoas são saudáveis em repouso, mas começa a treinar, a pressão sobe demais. É outro coração, é outro coração. Então, por isso todo mundo tem que fazer um teste máximo. Perfeito, perfeito, perfeito. Máximo seu coração. E eu digo mais. Primeiro eu quero parabenizar aí pela tua colocação. Obrigado pela professora Débora também. A Débora Palma está aí. Foi minha coordenadora, uma grande referência para nós da área de educação física. O doutor conhece a Débora, né? Sim, conheço. É um coração enorme. Parabéns. Então, olha, eu acho importante, né, a gente apontar isso daí, mostrando também a relação das variações sobre o estresse cardíaco imposto pela carga externa. Isso é fantástico, porque tudo bem, aumentou a pressão arterial sistólica, aumentou a frequência cardíaca, mas não é isso também que você quer promover para um coração, para gerar adaptações nele. Outra hora você vai pelo tempo sob tensão, outra hora você vai pela carga, outra hora você diminui o intervalo, manipulando a densidade. Se o sujeito ele está muito descondicionado, ele está iniciando o treinamento, ele é um cardiopata hipertenso idoso, aumenta o intervalo, não precisa entrar na regra universal do 1 minuto, coloca 2 minutos, 3 minutos, não é isso que vai diminuir força e não é isso que vai afetar a hipertrofia, mas você preserva a estrutura cardíaca de um acometimento agudo durante a sessão. Então, essa live, se fosse para falar qual é o grau de importância dessa live para nós, tudo. É uma live extremamente importante, porque sim, o coração, ele não é à toa que ele é o centro de tudo que controla os mecanismos. Obviamente que o sistema nervoso central é o que traz assim o grande ponto de despertar para os mecanismos, mas se ele não estiver funcionando bem, distribuindo tudo isso adequadamente, vai dar um problema muito sério. Por isso que o convite que eu fiz ao Dr. Newton, e ele aceitou logo de cara, era justamente trazer para vocês o seguinte: gente, olha quanta coisa foi falada. Olha quanta coisa eu trouxe de pontos aí fundamentais. Eu ainda posso falar de angiogênese aqui, professor Leonardo? Tem tempo ainda para falar de angiogênese? Claro, angiogênese é uma coisa fantástica. Dá uma pitadinha que eu acho que a gente deve estar acabando o tempo aí. Tá bom, eu só não estou vendo os comentários, que para mim pararam os comentários que você está lendo. Vou falar angiogênese. Falaram que você tá assim com o óculos todo jovial, um topete estilo Kevin Costner, tá uma coisa fantástica. Aqui, ó, altas produções. Eu até me produzi aqui para falar live com o professor Leonardo aqui. Eu preciso produzir. Passei até perfume, vocês estão percebendo? Eu passei até perfume. Eu escovei o dente, 3 dias sem escovar o dente, eu escovei hoje, só para ter essa live. Pois é, passei um perfume aqui antes da live. Pois é, mas muito obrigado aí, pessoal, muito obrigado aqui. É uma honra, uma satisfação estar com os amigos aqui do professor Leonardo, meus amigos também. Enfim, angiogênese. Anjo significa artéria. Gênese, formação. Conforme a gente envelhece, o nosso coração forma novas artérias. Quem envelhece treinando, forma mais artérias. Professor Leonardo, agora eu não sou poeta não, mas vou fazer agora uma rima aqui, ó. Uma das vantagens de você envelhecer não é só ter mais histórias para contar, é ter mais artérias para irrigar. Não é? Parece um poeta aqui, não é? Então, irrigar. Conforme você envelhece, você vai formando novas artérias. E se você envelhece treinando, mais ainda. Se você pegar um coração de um idoso no Museu de Anatomia, e essa pessoa morreu, então, idosa, mas sedentária, por ser idosa que ela morreu, tem muitas artérias. Mas se você pegar um coração de um idoso no Museu de Anatomia, e essa pessoa, então, morreu idosa e sempre treinou, vai ter mais artérias ainda. Então, essa que é a vantagem. Você forma mais artérias no coração e no corpo inteiro. Então, essa que é a vantagem, formando angiogênese. E para você ter isso, tanto o aeróbio quanto o resistido, você tem que sair da zona de conforto. Não está muito em moda hoje a zona de conforto? Você tem que treinar o resistido numa carga que te tire da zona de conforto. O aeróbio numa carga que te tire da zona de conforto. Qual é esse mínimo do aeróbio? Você vai saber só na avaliação. É isso aí. Perfeito, perfeito. Eu acho que o nosso tempo deve estar no final. Só me dá o horário aí, doutor.
Não, é 5 para 6. Nossa, para mim voou, nem percebi, nem Ó, percebi. falta 20 segundos aqui. Acabou. Muito obrigado, Gente, doutor, Deus abençoe você. Deus abençoe a todos. Muito Aqui. obrigado, gente. Muito obrigado. Printem a tela. Printem Printem a aqui, ó. tela. Já vou Marca aqui, a vou gente. printar. Vai ser um prazer. Tá bom? E eu vejo vocês aí em outros momentos. Doutor, Deus te abençoe muito. Muito Obrigado pelo mesmo. carinho. Muito obrigado. Gente, hein? obrigado. YouTube, Até, cara, obrigado. muito obrigado. Obrigado.